educação é considerada a base de uma sociedade e em Tubarão não é diferente. Ao longo dos anos, o município tem investido em melhorias na pasta. E para falar sobre isso, quem participa do programa especial 151 anos de hoje é o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Maurício da Silva. Professor Maurício, muito obrigada por estar participando aqui conosco hoje. Boa tarde. Para a gente começar, então, vamos falar um pouquinho sobre as reformas, ampliações que têm sido feitas aqui no município, nas creches e escolas. Cauana, quando nós chegamos na Fundação Municipal de Educação, no final de 2018, nós levamos alguns sustos, mas o maior dos sustos foi com algumas escolas que estavam caindo. E pior do que isso, nós não tínhamos recurso para poder fazer rigorosamente nada. Então nós começamos com parcerias com as empresas, fruto de uma lei feita ainda quando eu estava atuando como vereador. Depois nós conseguimos outras fontes de recurso e das 46 escolas, nós já reformamos quase todas. Faltam apenas 4 escolas para que todas elas sejam beneficiadas. Algumas delas estavam de fato caindo, como era a escola João Hilário de Melo, no Sertão dos Correias, onde as primeiras salas de aula já não eram mais utilizadas porque poderiam desabar a qualquer momento. Não é? A escola Juscelino Kubitschek estava desabando também, a escola Recife também estava desabando, e essas 3 escolas nós devolvemos muito bem equipadas para a comunidade. Outra escola que nós demos um banho de loja, que estava muito ruim também, era a Escola Faustina da Luz Patrício, já também devolvemos para a comunidade. E outras escolas precisavam hora do telhado, hora do piso, algumas delas não tinham sala para os professores, nós construímos as salas para os professores. Enfim, com relação à reforma e ampliação, como disse, até o mês de setembro, nós teremos atingido as 46 escolas do nosso município. Foi um trabalho difícil, mas o município tem dado conta, professor? Sem dúvida alguma. Nós temos entregado para os nossos diretores, para os nossos professores, para os nossos alunos e para a comunidade ambientes de aprendizagem bem melhores do que eles estavam antes. Por exemplo, nós fizemos um levantamento. Havia 80 salas de aula que não tinha climatizador. Imagina o que é estudar no verão numa sala de aula sem climatizador. Agora, todas as salas de aula já estão rigorosamente climatizadas. Não é? Um outro déficit era com relação aos parquinhos nas creches. Nós equipamos todas com 32 parquinhos. Um último investimento que nós fizemos já este ano foi na questão da segurança das câmeras. Não é? Então, as 46 escolas receberam câmera de segurança, apenas faltam 8 para funcionar, porque entre a instalação e o funcionamento demora um pouquinho, porque a empresa vai explicar para a escola como é que se faz a ligação, como é que se armazena as imagens, como é que a diretora e o secretário do seu celular pode, e de onde eles estiverem, né, pode estar acompanhando as imagens, mas em breve as 46 também já instaladas vão estar funcionando, o que oferece uma segurança maior também, né, para as nossas escolas. Ainda este ano nós entregamos computadores novos também para as nossas escolas, além das 46, mais 17 para a Fundação Municipal de Educação também. Enfim, como dissemos na campanha que o trabalho não pode parar, de fato não parou, investimos muito nos anos anteriores e continuamos investindo bastante também nesse ano de 2021, que é quando o Tubarão completa os seus 151 anos de idade. Certo, e por falar em reformas, né, na semana passada, o professor Maurício, diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, junto com o prefeito da cidade, Juarez Ponticelli, visitaram a escola do Mauá. Vamos conferir como foi isso. As obras no Centro Educacional Infantil Visconde de Mauá, no bairro Oficinas, continuam. Atualmente, cerca de 70% dos trabalhos já estão concluídos. Depois de pronto, o local vai atender mais de 200 crianças em período integral. Nesta semana, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, Maurício da Silva, e o prefeito Juarez Ponticelli visitaram as obras. O Visconde de Mauá foi inaugurado em 1943 e fechado pelo governo do estado em 2015 por baixa demanda de alunos. Em 2017, o prédio foi repassado à Prefeitura de Tubarão
que decidiu fazer uma revitalização para transformar o local em um centro educacional infantil. Os investimentos na obra são de mais de 2 milhões de reais e a expectativa é de que a escola seja uma das mais bonitas do estado. Tá aí, então, a visita da semana passada. Professor, vamos falar um pouquinho do Mauá, né, que está passando por uma reforma, adaptação, como que está isso? Isso assim para as pessoas entenderem. A escola Mauá era uma escola da rede estadual que foi fechada. O município adquiriu por meio de uma lei que passou na Assembleia Legislativa e agora está sendo feito um grande investimento para adequá-la para ser uma escola de educação infantil, o que muda tudo, não é? Porque antes eram para crianças a partir de 7 anos de idade, naquela época na primeira série entrava aos 7 anos, agora são crianças de 4 meses a 5 anos. Então, em muitas salas, em vez de cadeiras e carteiras, vão ser os fraldários, não é? Todo o pátio, todo o acesso, enfim, toda a escola é adaptada para a educação infantil. Na visita que nós fizemos com o prefeito, nós ficamos deslumbrados com os que vimos lá e, inclusive, perguntei para o responsável pela obra, se com toda a experiência dele, ele já tinha visto em algum lugar uma escola assim tão grande, tão bonita, ele disse que não. Então, nós chegamos à conclusão que ali é uma espécie de cidade da educação, aí vai ser uma das melhores do sul do Brasil. Então, tem todo o espaço para os professores, todo o espaço para os demais funcionários. As salas são muito amplas, bastante arejadas, com bastante aproveitamento da luz natural. Aquele espaço onde havia um galpão, que ali se fazia a festa junina, preservou-se todo aquele madeiramento ainda da época da construção da antiga Escola Mauá. Ali tem uma cozinha que é do tamanho de uma casa. Tem 2 paredes que estão todos os balcões e as pias para as cozinheiras poderem trabalhar, tem uma outra que tem apenas os fogões, dali já tem o espaço para servir as crianças que vão ficar no refeitório. Na sala dos fundos está a instalação de todos os banheiros. São 3 pátios, não é? Os pátios são todos eles em forma de jardim, também para que o professor possa ali desenvolver as atividades. E para as saídas das salas de aula tem os solários, não é? O professor abre a porta da sala de aula e dá num espaço livre, mas todo cercado, onde a meninada pode tomar sol, pode fazer as suas brincadeiras ali, mas tudo devidamente protegido. Então é um prédio, como disse, de última geração, altamente funcional e que vai oportunizar que 230 crianças ali estudem em período integral, ou seja, a criança entra no início da manhã, sai no final da tarde e nesse período que ela está lá, ela recebe 5 refeições. Não é? Então nós estamos extremamente deslumbrados, orgulhosos com aquela obra, porque de uma escola que estava caindo praticamente no centro de oficinas, não é? Nós estamos transformando num espaço muito bom e funcional para o aprendizado da nossa meninada. Certo. E, Maurício, uma das propostas do governo era zerar a fila, né, de espera para as creches. Isso, de fato, foi realizado. Como isso aconteceu? Isso, Tauana. O zeramento foi um grande desafio vencido, mas o principal desafio é manter a fila zerada. Por quê? Porque nascem crianças todos os dias da cidade, não é? E quando as crianças completam 4 meses de idade, que é o tamanho da licença maternidade, a mãe precisa voltar para o trabalho, então ela precisa do espaço para deixar a criança. Além disso, Tubarão está recebendo um número muito grande de imigrantes. Além de muitas famílias do Rio Grande do Sul, do Paraná, nós também recebemos bastante venezuelanos, congoleses, haitianos. Essas famílias vêm para Tubarão em busca de oportunidades e eles trazem filhos, então eles também precisam de creche, eles também precisam do espaço, não é? Além disto, a pandemia tirou o ganho de muitos pais que pagavam as creches privadas dos seus filhos. Então, esses pais que não podem mais manter os seus filhos lá na creche privada, eles também pedem vaga para a prefeitura. Então, nós tomamos diversas providências para chegarmos a este grande feito que foi o zeramento e a manutenção do zeramento. O primeiro deles foi a ampliação de algumas das creches do município.
O segundo é um convênio que nós temos com a rede estadual, onde muitas pré-escolas do município funcionam na rede estadual. É bom para o município porque são espaços a menos que nós precisamos comprar ou que precisamos ampliar, mas também é bom para o Estado, porque o Estado tem um déficit muito grande de alunos, e se a criança está numa escola do Estado, na pré-escola, é natural que o pai, por já conhecer o espaço, mantenha a criança ali para a primeira série. Então, é um convênio que é bom para os dois lados. Mas a grande medida que nós tomamos mesmo, que foi uma medida de coragem, que exige bastante dinheiro, que exigiu muito trabalho também para construir o marco legal, é a compra de vagas na rede privada. É um programa inédito no Brasil, nós criamos a partir do esforço dos nossos funcionários, a partir de um grupo de trabalho que formamos para criar toda a base legal, e isso permite, então, que nós tenhamos um edital e aquelas escolas privadas que cumprem o exigido no edital, elas podem vender vaga para a prefeitura. Então a prefeitura compra essas vagas, nós temos uma equipe institucionalizada para poder fazer o acompanhamento. Todos os meses, sem aviso, esta equipe passa na escola para fazer a fiscalização. Se a escola está cumprindo ali todos os itens com relação ao espaço físico, alimentação, o projeto pedagógico, o cuidado com a criança, o recurso é depositado. E se não estiver cumprindo, não só o recurso não é depositado, como a escola é descredenciada, ou seja, essa escola não vai mais poder vender vagas para a prefeitura. Então é um processo bastante rigoroso, mas extremamente eficiente para que nós pudéssemos alcançar este grande êxito que não existe em outras cidades do Porto de Tubarão, que é manter a fila zerada. Ou seja, todas as crianças a partir dos 4 meses de idade, elas têm vaga nas creches de Tubarão. Para tanto, Cauana, que durante muitos e muitos anos, as mães ficavam até 3 anos na fila esperando vaga. Agora nós invertemos. Agora as vagas estão esperando pelas mães. Então, sempre que uma mãe precisa, ela faz o cadastro na rede municipal, não é? Nós temos o chamado cadastro fila única, que dá transparência para o processo. A mãe ou o responsável pode fazer através da página da prefeitura ou pode procurar qualquer centro de educação infantil do município, porque o processo ele está todo centralizado, e a partir do cadastramento desta criança, as nossas técnicas da Fundação Municipal de Educação fazem o contato com a família para indicar em qual creche a criança vai ser atendida. Então, hoje, entre o cadastro que a mãe faz e a chamada, demora no máximo 4 ou 5 dias. Porque, como disse, é preciso fazer o cadastro, é preciso que apareça lá para as nossas técnicas. Muitas vezes a mãe deixa um telefone que depois ela tem dificuldade para atender, ou porque está trabalhando, ou porque tinha um número ali que não coincidiu, mas sanada essas situações, como disse, no máximo entre 4 e 5 dias, uma mãe cadastra o seu filho e em seguida ela é chamada para ser atendida numa das creches da municipalidade ou numa creche, como disse, credenciada que nós estamos comprando vaga, ou até numa creche que funciona numa escola do Estado, que, como eu disse, nós também temos esse convênio com o Estado, onde muitas das nossas pré-escolas funcionam nos prédios da rede estadual de ensino. Certo. E, professor, falando agora de segurança, recentemente nós tivemos o trágico ataque a uma creche no município de Saudades. Você já citou as câmeras de monitoramento aqui em Tubarão, mas como que fica essa questão de segurança? Sim, Cauana, sobre segurança, é sempre importante a gente lembrar que ninguém deve se considerar seguro em lugar algum. Eu gosto de dizer isso para dizer que nós devemos sempre ativar os preventivos de segurança e mesmo assim ficar atentos 24 horas por dia, porque ninguém sabe como vai ser o ataque e de que forma ou coisa parecida. Por isso é preciso ter todos esses preventivos. Com relação às 46 escolas do município, todas, para que alguém possa adentrar, é preciso que alguém de dentro permita, ou seja, são todas muradas, são todas cercadas, não é? E só entra alguém se tiver de fato a permissão. Por outro lado, nós temos vigias eletrônicos nas 46 escolas, com alarme e assim por diante.
Em muitas escolas nós temos o vigia noturno e nós temos também o vigia diurno, além das câmeras que eu falei antes, né, que agora estão instaladas também nas 46 escolas. Mas mesmo assim, como falei, todos que estão na escola precisam ficar atentos a todos os movimentos. Existe aqui em Tubarão o programa Rede de Vizinhos da Polícia Militar, que deve ser utilizado pelas nossas escolas também, ou seja, as nossas escolas devem se sentir vizinhas de todas as pessoas que moram ao seu redor, assim como todas as pessoas que moram ao redor das escolas devem se sentir vizinhos da escola. Eu estou dizendo isso para dizer que se alguém perceber um movimento estranho numa das nossas escolas, deve imediatamente chamar a Polícia Militar ou chamar a Guarda Municipal. Ou seja, nós precisamos sempre estar com os olhos muito abertos, além de todos os preventivos que eu já falei, não é? E com a disposição de estar nos ajudando uns aos outros. Certo. E professor, vocês têm projetos de alimentação nas escolas aqui da cidade, né? Sim, o projeto de alimentação escolar é um sucesso bastante grande também. Inclusive, o prefeito Juarez Ponticelli ganhou o prêmio de prefeito empreendedor do Sebrae pelo fato de 90% da merenda das nossas escolas serem comprada dos produtores locais. Antes, nós fazíamos parte das licitações nacionais, então era comum nós comprarmos ovo da Amazônia, alface da Paraíba, coisa parecida. Nada contra os produtos que vêm de outras regiões, mas a gente já pode imaginar como é que esses produtos chegavam aqui. Mas essa era a lei, né? Uma licitação nacional. Então agora nós conseguimos comprar parte desta merenda aqui dos produtores locais, então estamos recebendo merenda com qualidade muito superior que aquela que comprávamos antes. Por outro lado, nós temos as nossas nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar, onde elas fazem os cardápios de acordo com a idade das crianças e também de acordo com o teor calórico que cada criança tem o direito de receber. O município instituiu o prêmio de qualidade tanto para as serventes como para as merendeiras. Então, elas recebem o treinamento do setor de alimentação escolar e aquelas que cumprem todos os itens do treinamento, elas recebem um selo de qualidade no final do ano. Aquelas que não cumprem todos os itens que foram dados no treinamento, elas recebem depois a visita das nutricionistas que vão apontar aqueles pontos que ainda precisam ser melhorados. Ou seja, nós criamos um programa de melhoria contínua da alimentação que é dada para os nossos estudantes. E professor, falando um pouquinho de pandemia, né, os alunos aqui da rede municipal passaram bastante tempo longe das escolas, né? Como que vocês lidaram com essas mudanças? Cauana, o prejuízo dos nossos alunos, dos alunos do mundo inteiro, não é, foi muito grande com o fechamento das escolas no ano passado. O prejuízo, em primeiro lugar, do ponto de vista da aprendizagem. No início, se teve uma ilusão de que com a tecnologia se supriria a escola. E na medida que o tempo foi passando e quando chegou-se no final do ano, viu-se que de fato era uma ilusão. Nada, rigorosamente nada, substitui a interação pessoal professor-aluno. Então, houve uma perda muito grande de todos os alunos com relação à aprendizagem. Mas muitos alunos perderam também com relação à saúde emocional pela falta de interação. Então, tem muitas situações de ansiedade, tem muitas situações de obesidade, tem muitas situações de agressividade que foram causadas justamente por esta falta de interação. Muitos perderam a segurança alimentar, porque infelizmente, para muitos alunos, a merenda da escola ainda é a principal refeição do dia. Aqui em Tubarão, houve, por determinação do prefeito Juarez Ponticelli e do vice, o Caio, a entrega de cestas básicas para essas crianças que estavam em casa. Até porque a principal refeição era da escola, elas perderam a refeição da escola porque não tinha aula, muitas delas ficaram sem refeição alguma, não é? Então, durante aquele período de pandemia, o ano passado, mensalmente, durante 10 meses, não é, foram entregues cestas básicas bastante generosas para todas aquelas famílias. E na medida que a pandemia foi se estendendo, nós fomos vendo também
o progressivo empobrecimento das famílias, porque nós começamos entregando cestas básicas para cerca de 400 famílias, que eram aquelas que estavam registradas no programa Bolsa Família do governo federal, mas quando chegou no final do ano, já tinha mais de 1.200 famílias em situação de vulnerabilidade que precisavam das cestas básicas. Ou seja, na medida que a pandemia foi avançando, a mãe perdeu o emprego, o pai perdeu o emprego, e teve famílias que o pai e a mãe perderam o emprego. Então, essa questão da perda alimentar também foi bastante grande. A outra questão é a questão da integridade física dos alunos, não é? Porque quando os alunos estão na sala de aula, o professor consegue ler os sinais de que se essa criança está sofrendo violência ou não. Mas as crianças não estavam conosco, nós ficamos quase 10 meses longe da criança. Então, todas as crianças perderam esse olhar do professor que lê o sinal de violência, que faz a denúncia para que a autoridade competente possa tomar a providência. Então, foram todas essas perdas, né, que os nossos alunos tiveram e que agora, no início do ano letivo de 2021, nós fizemos, além do plano de contingência, porque voltamos para as aulas mesmo durante a pandemia, então nós precisamos seguir o plano estadual, o plano municipal e o plano de contingência de cada escola, e para isso as nossas escolas elas estão entre os ambientes mais seguros, porque hoje para entrar numa escola é preciso que tenha máscara, é preciso que faça medição da temperatura, é preciso que higienize os calçados, é preciso que higienize as mãos. Dentro das escolas o distanciamento está devidamente garantido também. Então, além desse plano de contingência que as nossas escolas seguem rigorosamente, nós também fizemos um plano de ensino para poder recuperar os alunos perdidos. Nós tivemos na nossa rede 37 alunos que não entregaram nenhuma atividade durante o ano, e dali para a evasão definitiva é um passo, não é? Então, esses 30 alunos estão sendo alvo de cuidados das equipes que nós mantivemos. Nós fizemos um plano para resgatar as aprendizagens perdidas. Então, por exemplo, nós modificamos todo o nosso currículo, que é aquilo que a gente chama de currículo enxuto, não é? Nós seguimos a base curricular nacional, que diz o que o aluno tem o direito de aprender em cada etapa do ensino. Nós reunimos os professores ainda no final de 2019 e nós enxugamos esse currículo. Por que enxugar o currículo? Porque quando o professor tem muita coisa para trabalhar, então ele não tem tanto tempo para trabalhar aquilo que é mais importante. Então nós já pedimos para os professores, deixem no currículo somente aquilo que é importante, para que o professor possa se dedicar mais no aprendizado e na fixação disso que é importante. Então, nós enxugamos o currículo. Depois de enxugar o currículo, nós trabalhamos também as aulas presenciais num novo formato. Por que um novo formato? Porque no início deste ano estabeleceu-se um debate nacional da seguinte forma: como é que nós vamos fazer a recuperação? Vamos recuperar tudo o que não foi trabalhado no ano passado, no ano de 2020, ou vamos fazer recuperações pontuais? Nós aqui de Tubarão decidimos pela recuperação pontual. O que é a recuperação pontual? O professor tem lá o seu currículo enxuto, tem os conteúdos que ele deve trabalhar, mas ele deve começar a trabalhar todo o conteúdo pelo seu pré-requisito. Por exemplo, se o professor tem que ensinar a divisão, a primeira pergunta que o professor tem que fazer para ele mesmo, o que o aluno precisa conhecer antes para aprender bem a divisão? Qual é o pré-requisito? O pré-requisito é a multiplicação. Então o professor primeiro deve fazer uma checagem para verificar se todos os alunos dominam a multiplicação. Se um só aluno não dominar a multiplicação, o professor começa pela multiplicação para depois chegar à divisão. Então, em todos os conteúdos, o professor começa o seu planejamento, ele começa a sua aula pelo pré-requisito. É como construir um prédio, não dá para começar pelo segundo andar e muito menos pela cobertura, não é? Tem que ter uma boa fundamentação. Quando a fundamentação é forte, aí o prédio pode ter 10 andares, 20 andares, que ele não vai cair. A construção do prédio do conhecimento atende a esta ordem também de ter uma boa fundamentação. Por falar na boa fundamentação, nós também recomendamos aos professores para dar maior ênfase àquilo que nós chamamos de conteúdos estruturantes, não é? E quais são os conteúdos estruturantes? São aqueles que os alunos precisam para poder aprender os demais. Quais sejam? A leitura, a escrita e a interpretação de texto e as 4 operações.
Os alunos que têm dificuldade nesses conteúdos que eu acabei de falar, eles vão ter dificuldades em todos os demais conteúdos. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando o aluno domina bem esses 4 conteúdos, eles vão dominar bem também a matemática, a história, a geografia e os outros conteúdos, assim por diante. Além do mais, nós também instituímos o reforço no contraturno. Então, encerrou o primeiro bimestre, foram feitos os conselhos de classe, então nós vamos verificar todos os alunos que têm média menor que 7 em português e matemática. Para todos estes alunos, nós vamos oportunizar o reforço no contraturno, ou seja, se o aluno estuda de manhã, ele volta para a escola à tarde, se ele estuda à tarde, ele volta de manhã. Para quê? Para receber reforço, principalmente em português e matemática. Isto exige um investimento maior, porque nós vamos precisar contratar pelo menos 10 novos professores para trabalhar com todos estes alunos. Isto exige um outro plano de contingência, porque num turno que a escola não estaria funcionando, ela vai funcionar. Isto exige que o professor titular ele tenha os diagnósticos para passar para o professor do reforço, porque senão o professor do reforço ele vai reforçar o quê? Se ele não recebe o diagnóstico. Não, ele precisa receber o diagnóstico do professor titular, que já vem em cada prova, em cada instrumento de prova da rede municipal de ensino, já tem ali as etapas vencidas, as etapas ainda não vencidas. Então, o professor do reforço ele precisa saber quais são as etapas ainda não vencidas para ser o alvo da dedicação e do trabalho dele. E precisa também, Cauana, infelizmente, é preciso dizer aqui, do comprometimento dos pais. Não é? Nós vamos precisar repetir o que fizemos em 2019, uma conversa muito franca com os pais. Olha, nós estamos fazendo esse investimento, estamos contratando novos professores, mas se você pai, você mãe, você é responsável, não enviar o seu filho para o reforço, nós vamos enviá-lo para o Conselho Tutelar, porque você está negando para o seu filho uma possibilidade, uma oportunidade de aprendizagem. Então, lá em 2019, nós já tivemos que encaminhar um grupo de pais para o Conselho Tutelar, por quê? Porque nós pagamos o professor, organizamos o espaço, ele não mandou o filho para aprender aquilo que o filho precisava. Então, nós vamos, a partir de 1º de junho, já começar a oferecer esse reforço no contraturno, né? Com todos esses cuidados que eu acabei de falar, para que o reforço surta o efeito que nós precisamos, que é resgatar aquela aprendizagem que o aluno perdeu no ano passado. Nós também planejamos e já começamos o reforço na educação infantil. Esta semana nós entregamos simbolicamente e depois, na semana seguinte, o prefeito Juarez Ponticelli também vai nas escolas para entregar o livro dos alunos da pré-escola 2. Até agora, quem tinha o livro era apenas o professor. A partir de agora, além do professor, todos os alunos vão receber gratuitamente o livro, assim como todas as famílias também, não é? Nós temos a BNCC, que, como eu já falei antes, é a Base Nacional Curricular Comum. Ali está escrito o que o aluno tem o direito de aprender em cada etapa da atividade. Então, o livro é mais um instrumento para o professor, não é o instrumento, é mais um instrumento. Por quê? Porque, além do livro, o professor aprende as atividades também nos planejamentos coletivos, virtuais, mensais, que nós fazemos com todos os professores, e, além disso, também, os professores ainda têm na sua memória os grandes ensinamentos da professora Regina Chudo, que trouxemos aqui no início de 2019, que ela mostrou, através de materiais muito simples, como os professores podem organizar as atividades que vão desenvolver aquelas habilidades que os alunos têm direito de acordo com a BNCC. Então é mais um investimento que o município está fazendo neste ano, que é entregar o livro para cada aluno do pré-escolar 2 e também para as suas famílias. E outro grande investimento que nós estamos fazendo também, mas infelizmente nós estamos perdendo para a burocracia, que é os tablets com chip para todos os alunos que estão desconectados da internet. Então, pasmem, nós estamos com o dinheiro desde o mês de agosto do ano passado, mas ainda não conseguimos comprar. Por quê? Porque fizemos um processo licitatório, como envolve um grande quantitativo de dinheiro, muitas empresas se candidataram. A partir dali, uma empresa começa a cuidar da outra e entrar com recurso como a outra, aí tem que ter prazo para o recurso, tem que ter prazo para responder. Chegamos no final da licitação, houve a empresa vencedora e vocês podem acreditar, a empresa vencedora não tem o tablet para entregar.
Então nós vamos ter que desabilitar essa empresa dentro dos prazos previstos no edital para chamar a segunda colocada. Então veja, nós estamos com o dinheiro desde o mês de agosto e ainda não conseguimos comprar os tablets. É para as pessoas terem uma ideia do tamanho da burocracia e como essa burocracia atrasa o provimento das providências que nós precisamos tomar para melhorar o ensino da nossa meninada. Mas enfim, nós temos este plano de ensino e também nós criamos um plano para resgatar aqueles alunos que estão com um vínculo muito frágil com a escola. Então, diariamente, os professores monitoram alguns indicadores que são importantes, como, por exemplo, a falta do aluno, a chegada tardia e a não resolução de tarefas. O aluno que não faz essas 3 coisas ou uma delas, ele está demonstrando para nós que o vínculo dele com a escola é muito frágil. Se nós não socorrermos este aluno, do vínculo frágil para a evasão definitiva é um passo. Então, o que nós fizemos? Nós modificamos todo o nosso sistema de registro para que diariamente o professor possa fazer este monitoramento, como disse, da falta do aluno, da chegada tardia e da resolução ou não da tarefa. O professor, ele registra no EducaWeb, que é o nosso sistema próprio, e a diretora da escola, ela vai acessar a esse registro. Ali, a diretora vai tomar as suas providências para poder resolver um desses 3 problemas ou os 3 problemas do aluno. Se a diretora não conseguir, ela encaminha para a Fundação Municipal de Educação. Lá nós temos a Diretoria de Ensino e nós instituímos também, Cauana, que é muito importante, um grupo multiprofissional, que é formado por psicólogo, por pedagogo e por assistente social. Este grupo vai tentar, junto com as famílias, resolver estes problemas. Se este grupo não resolver ou se encontrar outras famílias, aí nós criamos o grupo intersetorial. O que é isso? É o trabalho mais integrado do Serviço de Assistência Social da Prefeitura, né? Tem a Fundação de Assistência Social, onde muitas vezes o aluno está apresentando aqueles problemas porque ele tem um problema social. Então nós pedimos o socorro para a Fundação de Assistência Social. Ou outras vezes o aluno está apresentando aqueles problemas porque ele tem um problema de saúde. Então nós pedimos ajuda para a Fundação Municipal de Saúde. Ou seja, nós já reunimos toda essa cadeia de proteção, desde o professor até quem vai à casa do aluno, para que nós possamos socorrê-lo e também a família, para que ele deixe de apresentar aquelas dificuldades que tornava o seu vínculo com a escola muito frágil. Então, esse é um trabalho muito bom que nós criamos também e extremamente necessário nessa época de pandemia que atingiu a todos, mas que atingiu muito mais os mais vulneráveis, aqueles que já eram mais pobres, não é? E se estes não tiverem uma rede de proteção para ampará-los, a evasão escolar vai se aprofundar e, aprofundando a evasão escolar, aprofunda também a pobreza, aprofunda outras dificuldades e assim por diante. Então essa rede, ela foi criada, ela está funcionando justamente para poder dar esse suporte, como eu falei, não só para os alunos, mas também para as suas famílias. Bom, professor, e com certeza todos esses planos e investimentos são para melhorar a educação aqui da Cidade Azul, né? Eu agradeço muito pela sua participação nesse programa especial de aniversário de Tubarão. Eu que agradeço pela possibilidade de falar contigo e de falar também com os milhares de telespectadores. E aproveito a oportunidade para parabenizar todos os tubaronenses pelos 151 anos de existência. Então, neste momento que a cidade de Tubarão completa 151 anos, nós queremos, mesmo de forma virtual, abraçar a cada uma e a cada um dos tubaronenses. Muito obrigada, professora. E o programa especial 151 anos de hoje fica por aqui, mas amanhã, às 6 horas da tarde, nós vamos conversar com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dayson Trevisol, sobre os desafios que a saúde vem enfrentando com a pandemia e todas as melhorias que estão sendo feitas aqui no município. A transmissão vai ser feita no canal do YouTube da Prefeitura de Tubarão, nas redes sociais oficiais do município e nos veículos de comunicação. Até lá!